ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Salmo 66, versículo 9. A escola dominical, a igreja, ela tem uma missão de evangelizar. A igreja tem a missão de evangelizar. Mas o evangelismo seria como indo lá fora buscar almas, pescar, jogar a rede, trazer os peixes. E a igreja é para tratar dos peixes, selecioná-los, tirar as escamas, preparar o peixe. A igreja, o local mesmo, é o lugar de se receber correção. Se nós não somos corrigidos na igreja, e nós vamos na igreja só para termos um bom tempo de emoção, de entusiasmo, de louvor, de cânticos, e recebermos bênçãos como cura divina. E a igreja está suposta a não mandar as pessoas embora, mas corrigi-las, exortá-las de acordo com as Escrituras, não como tendo domínio sobre o rebanho, disse São Pedro, mas como quem tem responsabilidade de apresentar esta igreja como a Virgem pura, vestida de branco, ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, em outras palavras, o irmão Branham disse que o homem que
não tem tal espinhaço, não deve se pôr diante do povo, não deve tomar o púlpito. Tem medo de perder o dízimo da pessoa, tem medo de perder uma família por causa da sua oferta, por causa da sua posição, e aquela pessoa ir para outra igreja. Disse: esse homem não deveria ser um pregador, não deveria ser um pastor. Ele disse: ainda que eu tivesse que pregar para as estacas, para as colunas da igreja, combateria o pecado até as suas raízes. Então aqui nós nos assentamos em família, e quando o pastor se põe no púlpito, ele não tem esposa, não tem filho, não tem neto, não tem parente. Quando ele se põe entre duas famílias para consertar um assunto, ele é imparcial, diz o profeta, ele tem que ser imparcial. E ali, todos têm que ser corrigidos, sem acepção de pessoas. Se a igreja estivesse liderada, ocupada com esta missão, tudo isso que chama igreja aí pelo mundo, então ela estaria salgando a terra. Mas Jesus disse que ela, se tornando insípida, está sendo pisada pelos homens. Mas quanto menos nós somos, mais zelosos devemos ser, mais aperfeiçoamento na pureza, na santidade, na conduta nós devemos desejar. O dever dos pais para com os filhos tem limite, vai até certo ponto. Enquanto eles são novos, são criancinhas, conforme me veio à memória durante a oração. Eles deviam aprender pela sua mãe, que, como vai saber se às vezes nem lê a Bíblia, a história de Davi, de Daniel, de Moisés, mostrando o exemplo daquele que foi fiel, daquele que foi infiel, as consequências da infidelidade a Deus, os resultados da obediência ao Senhor, são mostrados ali. No fim da Bíblia, os apóstolos que deram suas vidas, sentados em tronos, os cristãos que morreram pelo nome de Jesus Cristo, todos como a esposa do Cordeiro, essa noiva eleita, não é? Mostrando o resultado da obediência ao Senhor. Que a vida aqui, por mais regalada que ela seja, não passa de 80 anos. Por mais sacrifício que ela tenha, não passa disto também. Então, o que aproveitaria ganhar durante esses 80 anos, o mundo todo, se viesse a perder as bodas do Cordeiro, 1 milênio, 1000 anos, e depois a eternidade nunca sem fim, vai trocar poucos dias. Então mostra que Moisés foi um moço que preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então essa é a recompensa. Nós não somos cavalos, animais irracionais. Nós temos destino eterno. Então daí vem a recompensa do sofrimento, da obediência, sofrimento contraído pela obediência, pela submissão, e depois então pode-se ver a consequência da desobediência. Isso deve ser mostrado com inteligência, mas o resultado é que a tendência hoje é crescerem agitados, já revoltados desde novinhos. Muitas vezes os pais não cooperam
ao invés de pôr para frente, tocar tudo para a igreja, faz é segurar em casa, ou qualquer outra coisa assim. Mas chega o tempo que então se agarram. E me faz lembrar da irmã Branham, ou irmão Branham, a respeito de Rebeca. E ela não queria tirar a mão, que o profeta disse: vamos encomendar a alma desta menina, porque ela está morrendo. Vamos encomendar a sua alma, porque ela está morrendo. Mas a irmã Branham, como mãe, não queria, a ponto de resistir ao marido. Ele disse: mas, querida, milhares de pessoas vêm de longe, muitas viajam milhares de milhas para tomar uma palavra minha. Diz: o profeta na sua casa não tem honra, está escrito. Ele um dia teve que dizer para ela: você sai do meu caminho, sai da minha frente, eu tenho uma missão que está acima de você. Pessoas que viajam milhares de milhas para vir tomar uma palavra minha, se assegurar naquilo como entre a vida e a morte. Agora você, dentro da minha casa, sendo minha esposa, me resistindo. Tire a mão dessa moça. Vamos encomendá-la, ela está morrendo. Isso me veio muito forte, que até determinada idade, filhos comprometem os pais até diante da lei. Os pais respondem por eles. Filhos comprometem o ministério do diácono. Filhos comprometem o ministério do pastor. Mas chegou a certa idade, não mais. Casou-se, está emancipado pela própria lei, ele vai responder por si. O pai não responde mais por ele. Mas o afeto, o coração de pai, o coração de mãe, está sempre amarrado, sempre querendo passar na frente. O conselho não adianta, porque profeta na sua casa não tem honra. Então tem que bater com a cara na parede. Tem que deixar aquela moça. Estava dizendo para uma mãe: a senhora não pode fazer mais do que dar conselhos e orar secretamente, especialmente quando o pai não ajuda. Encomendar essas almas ao Senhor Jesus, porque elas estão morrendo. Bom, então, mamãe, você pega e esquece do que o profeta ensinou, e daqui a pouco vai para a cama, vai para uma clínica de repouso, demente, dizendo que tem fé para o rapto. Vai no rapto quem é eleito. Quem não é eleito não vai no rapto. E quem é eleito, um conselho, um desejo apenas, é uma ordem. Para o eleito, apenas um desejo é uma ordem. Só da moça descobrir o desejo da mãe é uma ordem para ela. E você fique sabendo, moço, que essa é que será a boa esposa. Esse tupetinho levantado independente aí vai ser do mesmo jeito com você. E vice-versa, moça. O profeta disse que o desejo de Davi era uma ordem para os seus generais. Para os seus generais. O desejo de uma mãe é uma ordem para uma filha. Não é o bababá, a força. É apenas ela descobrir o desejo da mãe. Já é uma ordem que está na frente dela, imperiosa, no seu coração. Basta o filho descobrir o desejo do pai, aquilo é uma ordem para ele. O filho que tem um coração segundo Deus, porque a gente fica
impressionado com Davi, um homem que teve um coração segundo Deus. Esse homem é o homem da noiva, é o eleito. Se você é eleito, você é como Davi, você tem um coração segundo Deus, sujeito a passar por tudo que Davi passou. Você não vê essa esposa amorosa, a chegada mesmo ao seu marido, que ela fica descobrindo o desejo do marido? Ela quer descobrir um desejo dele, para atender aquele desejo. Graças a Deus. Mas é assim que leva a vida para o ajuste, porque se trata de unidades compostas de pessoas. Havendo compreensão, entendimento cristão, haverá reciprocidade, respeito, inclusive pelo gosto do outro, desde que aquilo não fira a palavra. A mulher tem direito de ter o seu gosto, como arrumar seu cabelo, como se vestir, desde que não venha ferir a palavra, a dignidade de seu marido. Ele deve deixá-la sobre o gosto dela. Sacrifica até o seu, não é? Uma vez que aquilo não fere a palavra. Ninguém deve usar um colarzinho, porque a irmã Branham, a esposa do irmão Branham, usava. Ele foi numa viagem e trouxe um colar para ela. Mas se ele trouxe é porque ela gostava. Ele naturalmente atendeu um gosto dela, mesmo que ele não quisesse que ela usasse colar. Um colar simples, como ele disse na perguntas e respostas. Mas ele, então, sacrificou o seu gosto e atendeu o gosto dela. Ele sabia que ela gostava, então era como se ela possuísse aquilo. E ele, vendo que não feria a palavra, então deu de presente para ela. Agora já há outras mulheres que você pode dar o colar que quiser para elas, elas não usam. Bom, amados, agora eu queria deixar enfatizado uma coisa. É que se nós não tirarmos a mão, como o profeta ensinou, nós vamos ficar morrendo aí no lugar deles. E até acredito que nessa hora Deus nem ouve nossa oração. Se nós começarmos a nos acabar por causa de filho, que não quer nada com Deus, já demos tudo que podia dar, e nós começarmos a nos acabar, nem remédio não vai servir para nós depois, e nem oração, porque isso aí é uma coisa voluntária que a pessoa está fazendo. Quando o profeta diz, tire a mão, encomende a Deus, mas eu sou mamãe. Então é falta de revelação, de acordo com a mensagem, maior batalha jamais pelejada. Tirar a mão, você entende que não é deixar fazer o que bem entende, fazer da sua casa uma peteca, virar uma bagunça dentro de casa. Não é propriamente isso. Tirar a mão seria encomendar a Deus, passar a se alimentar, dormir, descansar, e ao invés de, quando vai orar, só tem aquilo e mais nada, e se fechar dentro daquele mundo, daquele problema e acabou, começar a glorificar a Deus e ter outras coisas para apresentar a Deus, não só aquela carretilha com aquele baldinho todo dia da mesma coisa dentro da cabeça. Fé para o rápido vai ser para poucos, porque se prendem demais, se prendem naquilo e se acabam por causa daquilo. Agora é uma questão de fé. Se confiam, dizem que são relaxados. Se não confiam, dizem que estão apegados demais.
Mas Deus mostra, põe no coração, no entendimento de cada pai, de cada mãe, como se deve proceder. Você pensa que você vai segurar sua filha, porque a moça elege o que ela vai ser. Ela elege se ela vai obedecer ou não, se ela vai ser uma dama ou não, se ela vai ser educada ou não. O moço também é a mesma coisa, diz o profeta. E você vai impedir que ela seja até uma meretriz? Não vai impedir. Se Deus não pôr a mão, a sua não vai resolver. Você fez o que era o seu dever quando era criança até alcançar tal idade. Sua consciência não te acusa. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Você tem sido mais do que uma mãe, mais do que um pai, tem sido um amigo, uma amiga. Tem se posto ao lado, tem ajudado nas fraquezas. O que se deve pensar mais? Ninguém evitará. Agora depois elas vão chorar. Depois elas vão chorar sangue, chorar lágrimas terríveis. Mas o que vai se fazer? Você quer evitar isto? Você acha que aquela mulher evita o seu marido não prestar? E se um homem não quiser prestar, é você passando na frente que vai segurá-lo? Nunca. Pelo contrário, ele passa a tomar mais antipatia de você. Ele passa a tomar mais nojo de você. A mesma coisa é uma esposa. Qual o marido que segura? É o ciúme que segura? Ficar vigiando? Você já pensou uma esposa que precisa ficar vigiando? Precisa gravar tudo que ela faz? Tudo que ela fala? Ter vigia? Quem que é uma esposa dessa? E quem é que segura uma mulher quando ela não sabe dar valor ao nome do marido? Ninguém segura. Se esse homem não se converter, se essa moça não ter um novo nascimento, o estado da era é esse. É a condição da era. A menos que tenha o Espírito Santo. O juízo tem que cair na casa de Deus, diz o profeta. E nós não estamos livres. Importa o que está saindo do púlpito. Quando esse púlpito se envergar diante das coisas, do pecado, se envergar a ponto de não poder combatê-los, indiferente de quem quer que seja, sem exceção, e combatê-lo até as raízes, você deixa essa igreja e procura alguém que possa combater, ainda que tenha a confusão que tiver lá dentro, mas contanto que você veja o pecado sendo combatido até as raízes. Até as raízes. Porque eu não me engano, aqui dentro, nesta hora, estão me ouvindo 3 classes de crentes. Uma verdadeira, uma manufaturada e a outra incrédula. Aqui dentro, nesta hora, estão me ouvindo 3 classes de crentes, diz o profeta. Eu não posso dizer que é você, é dessa classe, aquele outro é dessa classe, mas pelos frutos se conhece a árvore. Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore. Agora, uma pergunta e resposta, e eu vou entregar para a igreja. É uma pergunta assim: Moisés e Elias estão na terra agora? Estão Moisés e Elias na terra agora? Estão eles na América? O irmão Branham respondeu: não. Vem? Não. Eles não estão aqui. E não estarão até que a igreja seja tomada. Então Moisés e Elias. Quantos compreendem isto? Correto? E vamos ver. Eles não têm nenhum nome assinado nisto. Certo? Seja quem for que fez estas perguntas. Agora ele disse: não, vem. Eles não estão aqui. Eles.
e não estarão na terra, aqui, até que a igreja, a noiva, seja tomada. Quer dizer que enquanto a noiva estiver aqui, Elias e Moisés não estarão aqui. Porque tem uma doutrina por aí que diz que um homem é Elias e Moisés. O profeta diz na mensagem de adoção, isso é uma mentira de Satanás. Agora eu quero responder como o profeta respondeu. Eles não estão aqui e não estarão até que a igreja seja tomada. Por quê? Um tem que sair de cena para o outro entrar em cena. A noiva tem que sair de cena, ser arrebatada como José recolheu primeiro. O profeta mostra isso nas 7 eras. Seria uma contradição muito grande Moisés e Elias se manifestarem com a noiva aqui ainda. Ele disse que como José recolheu sua esposa no palácio para tratar com seus irmãos, assim Cristo recolherá primeiro a sua noiva para depois vir tratar com os judeus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Senhor, eu desejo contigo viver, que venhas pra sempre morar em meu ser. Se tu me lavares com sangue da cruz, mais alvo que a neve serei, ó Jesus. Alvo bem mais que a neve serei, Se tu me lavares, mais alvo serei. Senhor, sei que estás a ouvir meu pensar. Eu quero, Senhor, minha vida ofertar às glórias do mundo. Todas renunciarei, por isso mais alvo que a neve serei. alvo bem mais que a neve serei. Se tu me lavares, mais alvo serei. Alvo eu serei, Senhor. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Em Gálatas capítulo 4, Paulo explica que naquele tempo o filho, mesmo sendo filho original daquele pai, ele ajustava o mestre, o tutor, contratava um mestre, tutor,
para o seu filho. E durante todo o tempo aquele mestre estava ensinando as coisas corretas para aquele filho, ensinando-o a ter interesse por aquilo que lhe pertencia por parte de seu pai. Então aquele moço ia crescendo e demonstrando ser um filho obediente, demonstrando um filho que tinha interesse pelo nome do pai e que sacrificava até seus direitos de jovem para não desonrar, não manchar o nome do pai lá na rua. Você tem essa responsabilidade, moça. Mais do que desonrar o nome de seu pai, de sua mãe, talvez ela nem dê valor, ou ele não dê valor nisto, mas desonrar o nome que foi invocado sobre você. Como Tiago disse, se cada filho pensasse nisso, não estariam aí como essas bestas, feras, da maneira que estão, perder o sentido do que significa honra, perder o senso. Mas aquele filho sacrificava os seus direitos de jovem, sacrificava a paixão da mocidade que só traz marca. Por que está aquele homem hoje com problema de próstata? Por que nasce uma criança já cardíaca? É porque quando jovens se entregaram à paixão da mocidade. Por que há degeneração da raça? A sífilis é a mãe disto. E isto geralmente vem dos pais. É a herança que se tem dos pais. Eu vou no médico, logo o médico quer saber de que meu pai morreu. Foi do coração. De que sua mãe morreu? Do coração. Aí só falta dizer de que eu vou morrer, né? Quer dizer, pelo senso, pela lógica, só falta dizer de que eu vou morrer. A menos que Deus tenha operado uma cura tremenda, de raízes mesmo, de herança. Por isso é que Paulo diz, foge da paixão da mocidade. Foge da paixão da mocidade. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? O profeta diz, se você é batizado em nome de Jesus Cristo e não honra esse nome, não prevalece, fique sabendo, você vai pagar caro. Você vai pagar caro. Por isso nenhuma criança deve se batizar por incentivo de seus pais, por influência de outros, porque outros se batizaram, mas por um desejo ardente no seu coraçãozinho de ser um cristão e crer que Jesus Cristo lhe salvou, morreu para te salvar, e ser um menino, uma menina obediente, crescendo obediente às suas mamães, aos seus papais, porque é a única maneira de se livrar, de se esconder dessas obras do diabo que está assaltando, especialmente a juventude, é através da obediência. Então aquele moço demonstrava interesse, sacrificava os direitos de jovem, sacrificava seus desejos, por honra ao nome de seu pai, por honra do nome que foi invocado sobre ele. Mas então depois aquele tutor, aquele mestre, chegava ali e dizia, o seu filho já pode receber a adoção. Mas esse filho, não é filho? Como é que pode ser adotado? Receber a adoção. A adoção lhe colocava na posição de falar, de assinar, de agir no lugar do pai.
É para esta posição que Cristo trará a sua igreja, quando ela conhecer a sua posição. Virá o rápido. O profeta diz: além em Kentucky é de 6 esquilos. E eu matei 5, deixei um para de tarde. Então ele via outros tantos esquilos por lá, ele disse: eu não mato, eu deixo lá. Ele falou: rapazes, eu venho aqui e prego para vocês, então eu tenho que dar exemplo disso. Do que Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse homem tinha que ser, na verdade, usado com autoridade pelo poder do Espírito Santo. Dê a devida posição para sua esposa. Posição. Mas de que maneira um homem oferece a verdadeira posição para a sua mulher? Ela não está avançando o sinal. A única maneira seria ele estar em sua posição, porque quando Cristo oferece posição para a igreja, é porque ele tem condição, ele tem posição, ele tem caráter para tal fim. Agora há muitos pais e muitos filhos que, não tendo moral, não tendo caráter, e querem que seus filhos tenham. Mas agora vem o outro lado da coisa. Aquela cristã, se ainda que meu marido não tenha a posição que ele deveria ter, mas nem por isso eu vou avançar o sinal. Nem por isso. E eu vou ficar na minha posição. Porque eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou uma cristã. Eu sou uma eleita. Esse abismo não vai fazer da minha vida um outro abismo, para um abismo chamar o outro abismo. Não, eu vou ficar na minha posição, ainda que meu pai não tenha moral para me corrigir. Eu vou ficar na minha posição. Olha como isto forma um corpo intransponível. Eles falam aí no mundo de corpo fechado. Corpo fechado é o corpo de Cristo. Não entra pecado de jeito nenhum. Porque o pecado não poderia entrar na sua vida sem você primeiro sair da sua posição. O profeta disse: se sua mulher não remenda a sua roupa, se sua mulher não prega os botões na sua roupa, se sua mulher não te dá comida na hora certa, não lava a sua roupa, o que você vai ter com ela? Estupidez? Brutalidade? Palavras escaridosas? Você terá graça com ela. Então ela está vivendo sob sua graça, que é graça apenas. Graça é favor imerecido. Ela está recebendo uma coisa que ela não merece. Ela está recebendo tratamento adequado, porque não justifica ao cristão agir de uma maneira inadequada porque sua mulher age. Não justifica. Um mal não justifica o outro. O corpo é fechado justamente por isso, porque está na sua posição. Mas primeiro tem que receber a adoção, pela qual clamamos: Abba, Pai. Agora está aqui a coisa. O profeta às vezes examinava os significados da palavra. Abba é um vocábulo hebraico, caldaico, que significa pai, ou meu pai. É usado junto com a palavra pai, Abba, pai, para exprimir invocação filial a Deus. Expressar, exprimir. Invocação filial a Deus. Abba, pai. Por isso Jesus disse em São Marcos 14:36, Abba, Pai. E em Gálatas 4:6, Paulo faz menção da palavra Abba.
Agora, um detalhe muito importante para os irmãos é que os servos naquele tempo não tinham direito. Os servos não têm direito, até hoje, de chamarem o seu senhor de pai. É seu senhor? É, mas não é seu pai. Jesus Cristo é seu senhor? É, agora ele é seu pai? Deus é seu senhor? É, eu estou servindo. E todo mundo está servindo a Deus, não duvido. Caim procurou servir a Deus. Mas nós já deixamos de ser servos. Servos são anjos apenas, são criaturas. Mas pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que vivificou os nossos corpos mortais, nos levou a um novo nascimento. Nós recebemos a adoção e clamamos: Abba, Pai. Invocação, exprimimos invocação filial de Deus. A nossa vida é uma invocação. A vida da pessoa é uma invocação. A sua vida, irmã, a sua vida, irmão, quando você tem recebido essa adoção, tem sido vivificado pelo Espírito Santo em primeiro lugar. Ele é o tutor, ele é o mestre, e vem te ensinando durante todo esse tempo. Quando é que chegará a idade dessa adoção, de vestir-se de branco, de andar puro para com a sua esposa, puro para com seu marido, pura para com seus pais, vestido de branco, alvo mais que a neve? O seu sangue nos põe mais alvos do que a neve. Sim, pelo sangue do Cordeiro lavados, somos mais alvos do que a neve. Vestidos de branco, lá no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou, ficou envolvido naquele manto branco, e ali estava a adoção. Adoção para arcar com a responsabilidade do Pai. Tu és meu filho amado, em quem tem me comprazido. Glória a Deus. Então aí clama: Abba, Pai. Servo não. Servo não pode chamar seu senhor de pai. Vê se aquele empregado chega lá para o patrão e diz: meu pai. No entanto, é servo dele. O Espírito Santo diria: eis meu filho, eis minha filha. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, que vivificou os nossos corpos mortais, que nos trouxe a adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai, testifica com o nosso espírito que somos filhos, filhos de Deus. Filhos de Deus devem satisfação a Deus. Por isso nós devemos satisfação uns aos outros, porque Deus está na irmã, Deus está no irmão. Por isso um marido deve satisfação à sua mulher. Ela tem direito, se ele não quiser, ele não faça, ela não vai brigar por causa disso. Mas se ele é um cristão, ele faz o mapa para ela, e ela não vai se ensoberbecer com isso, porque ela também é uma cristã. Cada um sabe os passos do outro, sabe onde o outro está. Nós devemos satisfação uns aos outros.
Eu não vou exigir isso. Para ir ali, do outro lado, pelo menos sua família tem que saber. É claro. Mas se vai distanciar da igreja, vai faltar uma comunhão, um bilhetinho. Isso agrada a Deus. Você tem satisfação a dar a este corpo. Se você ofende um ao outro, você tem satisfação a dar a um ao outro. Porque você é filho. Ele é filho, você é filho. Nós estamos irrigados pelo mesmo sangue. Temos bebido do mesmo Espírito. Eu não posso coçar minha cabeça sem levantar a minha mão. Eu preciso dela para coçar aqui. Eu preciso dela para lavar os pés. E esse corpo clama, Abba, Pai. É porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é mais abençoa o teu servo, é abençoa o teu filho. É o pai que abençoa o filho. Mas desde o Velho Testamento um filho estava em troca de uma bênção do pai. Para que Deus te abençoe, meu filho. E o profeta diz que não há presente maior que você possa dar para um outro, a não ser dizer de coração: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não, tirar da boca e sacrifica daqui por tradição social e tem que comemorar aniversário e fazer isso e dar aquilo e dar aquilo. Nós vamos ali, tem sempre determinadas coisas que a gente vê, sabe que a pessoa gosta, então a gente lembra logo. Então compra e manda para ela. É tão bom isso. Mas não tem coisa melhor. Senhor, abençoe a minha esposa. Aleluias. Não há um presente maior do que este. Agradeço pela sua vida. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora aí você já viu a diferença. Alguém pode dizer: bom, fulano tem sido para mim um pai. A senhora tem sido para mim como uma mãe. Está muito bem. Mas dizer: meu pai, minha mãe, tem que haver filiação. Você tem que dever criação. Um filho pode não ser filho legítimo, pode ser de criação, contanto que ele saiba que você não é o pai dele, que você não é sua mãe. Ele pode dizer com boca cheia: papai, mamãe. Ele lhe deve a criação. Ele recebeu a adoção. Ele foi registrado. Porque há muitos caridosos que querem criar filhos, mas não querem registrar em seus nomes, para não herdar com os irmãos. Mas agora vamos perguntar aqui: somos ou não herdeiros de Cristo? Do reino dos céus? Temos recebido a adoção pelo Espírito Santo, através do qual nós clamamos: Abba, Pai. Você chega, aproxima-se de Deus no altar, faça do seu coração altar de louvor, de adoração, de respeito, não de maquinação, não de ilusão, não de bobagens, não de pensamentos fúteis, não de mentira, mas faça o seu coração altar de adoração. E não ponha rosas bonitas nele, não. Não enfeite esse coração, não. Com legumes, com verduras. Seria um altar de Caim. Tem gente que está sempre procurando beleza, aparência. Pondo flores, flores, flores.
O seu altar está coberto de flores ou de sangue. Deixa aí um cordeiro sangrento, através do qual seu corpo fica fechado, sua mente está fechada. Quando a malícia bate na porta da sua mente, você a despede com a fé no sinal. O cordeiro sangrento está no trono. Que trono é este? É você, é seu coração. O cordeiro está no trono. A igreja noiva tem se tornado o trono de Cristo. Ele não precisa de sangue lá em cima, não, porque lá não há pecado. O profeta diz: esse sacrifício está em você. Você é o sacrifício de Deus. Ele clamou: Abba, Pai. E agora nós clamamos: Abba, Pai. Não sou simplesmente um servo. Você não é um filho naturalizado apenas. Você é meu filho. Você é minha filha. Você é meu filho. Eu te trato como filho. Aleluia. É como filho. Eu tenho feito essa adoção diante de Deus. Você também faz a adoção de sua filha, faz a adoção de seu filho. Quando ela é uma cristã, você prostra diante de Deus, faz: Senhor, eu faço a adoção de minha filha. Mas não faça a adoção de uma filha rebelde, não. Não faça a adoção de um filho rebelde. O que Deus não faz, você não deve fazer. E por que há tantos pais morrendo do coração por causa de filhos? Filhos rebeldes. Filhas rebeldes. Nós estamos fazendo justamente o que Deus não faz. Queremos fazer o que Deus não faz. Aquele pai só dava adoção quando o filho mostrava. E Jesus, aos 12 anos de idade, os seus pais preocupados com ele disse: que eu tenho? Eu estou aqui ocupado com os negócios de meu pai. Desde novinho, ocupado com os negócios do pai. Interessado pela posição do pai, pensando: meu pai é um pregador, eu tenho que ficar quietinho na igreja, eu tenho que dar exemplo, eu tenho hora de brigar lá em casa, eu tenho que ser exemplo para os outros. Isso aí traz adoção. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos para os céus. Levante suas mãos. Seja humilde. Vê se você pode clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Sou teu filho, Senhor. Sou tua filha, ó Pai. Eu não quero viver rebelde. Eu não quero ser desobediente. Eu quero amar minha esposa. Quero amar meu marido. Eu quero amar meu pai, minha mãe. Eu quero amar meus irmãos. Eu quero respeitar o nome de cada um deles. Eu quero ser uma verdadeira, genuína filha de Deus. Não simplesmente servo do Senhor. Sim, ó Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Deus é meu Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh Senhor, aceita, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, essa bênção. Aleluias, aceita cada um a sua adoção, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, aleluia. Antes de aqui eu chegar, Deus me escolheu. Nesta terra me fez habitar, e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou,
ao Deus que me fez filho seu. Não mereço, mas tenho o amor de Deus. Me socorre nas lutas aqui e diz: tem fé em Deus, posso te ajudar. O que é impossível pra ti, vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei. Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou, trouxe e me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Grande amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial.